Você já se perguntou como é possível que, em meio ao caos e à opressão, uma pessoa consiga liderar uma nação inteira rumo à liberdade? A história de Débora não é apenas um relato antigo. É uma aula prática sobre fé, coragem e o poder transformador de uma liderança inspirada por Deus. Imagine uma profetisa e juíza, mulher em uma época onde o protagonismo feminino era raro, que não só guia, mas inspira um povo a enfrentar um exército poderoso. E não qualquer exército, estamos falando de uma força militar com 900 carros de ferro, liderada pelo implacável Sísara, servindo ao rei Javim. Débora não é uma líder comum. Ela é a personificação da força que vem da fé. Numa narrativa cheia de reviravoltas, promessas divinas e coragem feminina, seu exemplo vai além das páginas da Bíblia. Com ela, aprendemos que a verdadeira força pode vir de onde menos esperamos e que as maiores vitórias são guiadas por algo maior. E o que dizer de Jael, uma figura inesperada que, com uma simples estaca, marca o desfecho de uma batalha que parecia impossível de vencer? Mas o que faz essa história ser tão poderosa? É a combinação de fé inabalável, coragem e a intervenção divina que se unem para transformar o impossível em realidade. Se você está buscando inspiração para enfrentar os gigantes da sua vida, essa narrativa tem algo a lhe ensinar. Mergulhe comigo nesse relato de determinação, fé e vitória e descubra como, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da fé pode nos guiar à vitória. Débora, uma verdadeira líder, é lembrada não apenas por seu título de profetisa, mas pela habilidade incomum de inspirar com ações que falam mais alto do que palavras. Numa época em que o papel da mulher era muitas vezes silencioso, ela surge como uma luz guiando Israel através das adversidades. Sentada sob a famosa palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, oferecia conselhos e liderava o povo com sabedoria. É quase como imaginar alguém hoje que, com uma presença serena e decidida, atrai pessoas em busca de direção. Não é diferente de um mentor que sabe ouvir e apontar o caminho com firmeza. Como juiz, Débora sabia que liderar não era simplesmente dar ordens, era ser o exemplo, o espelho de quem busca a justiça verdadeira. Quando pensamos em justiça, pensamos em um equilíbrio difícil de alcançar, mas essencial. Assim como Débora, qualquer líder hoje precisa de um ponto de apoio, algo que o mantenha firme. Para ela, esse pilar era a fé. Podemos aprender com isso e buscar em nossa própria vida aquele apoio fundamental que nos faz agir com segurança e justiça. Mais do que uma líder, Débora era uma inspiração. Ela mostrava ao povo que, mesmo em meio à opressão de Javim e seu imenso exército, havia um caminho de fé e coragem. Pense nela como alguém que, em meio a dificuldades, se levanta e vê além das adversidades. Assim, ela oferecia ao povo a esperança de um amanhã melhor, algo que só os líderes que tocam a alma das pessoas conseguem fazer. Em nosso dia a dia, quantas vezes não precisamos dessa mesma esperança para seguir adiante? O povo de Israel confiava em Débora porque sabia que ela não apenas julgava, mas entendia o que era viver sob pressão, como eles. Isso nos faz pensar em como os grandes líderes estão entre nós, ao nosso lado, conhecendo a realidade do seu povo. Ela sabia o que era dor e sofrimento, mas também a importância da fé inabalável. Essa conexão com o povo era o que tornava suas decisões tão respeitadas. Em tempos de crise, ser alguém que entende o sofrimento e mantém a fé intacta é, sem dúvida, inspirador. E Débora não parava por aí. Sua influência não era só espiritual, era prática. Ela incentivava o povo a agir, a enfrentar o que parecia impossível, a sair da zona de conforto. Hoje, podemos ver essa atitude em qualquer um que nos inspira a lutar por uma causa, a ser uma versão melhor de nós mesmos.
É aí que entendemos o verdadeiro poder de sua liderança. E é nesse ponto que a história começa a se conectar com a questão da opressão que o povo de Israel sofria, um cenário que nos leva ao próximo tópico. Após a morte de Aod, Israel se vê à deriva, sem um líder firme que o guie nos caminhos de Deus, e isso os leva de volta à idolatria e ao pecado. A opressão de Javim, rei de Canaã, surge como consequência desse afastamento espiritual, colocando o povo em uma situação de grande sofrimento. Com seu exército poderoso liderado pelo temido Sísara e equipado com 900 carros de hierro, Javim domina com violência e força. É como se o peso dessa opressão fosse sentido em cada dia, e o povo se vê cercado pela escuridão. 20 anos de opressão moldam a vida dos israelitas, trazendo um cansaço espiritual e físico. Sísara, com seu exército, saqueia vilarejos, exige tributos e mantém o povo subjugado, ampliando o sentimento de impotência. Imagine viver em constante alerta, vendo suas posses e sua dignidade ameaçadas a cada instante. É essa a realidade dos israelitas e é um quadro que os leva a um ponto de ruptura. Às vezes, somente o desespero nos faz olhar para o alto, buscando ajuda divina. A situação parece inescapável, e muitos acreditam que não há esperança de liberdade. Mas por trás desse cenário, há um ensinamento sobre a natureza humana. Quando o sofrimento se torna insuportável, surge o desejo de mudança. Javim representa todo o peso da opressão. E a narrativa aqui mostra que até nas maiores dificuldades podemos encontrar a força para resistir. No caso de Israel, essa força vem da lembrança das antigas libertações, da certeza de que Deus ainda observa seu povo. Esse domínio militar, com os carros de hierro de Sísara, deixa claro o poderio do inimigo. Javim e seu exército estão muito além das capacidades de Israel, uma nação sem recursos militares equivalentes. É uma lição que nos ensina a importância de entender as limitações, mas também a de manter viva a esperança. Os israelitas, ao enfrentarem a dura realidade da opressão, começam a se perguntar se ainda podem contar com o favor divino. É o momento em que eles percebem que precisam mais do que nunca de uma intervenção divina. E é justamente na iminência da derrota que o povo de Israel se volta para Deus. A opressão tem o estranho poder de abrir nossos olhos para a necessidade de mudança. É aqui que os israelitas, exaustos e sem alternativas, clamam a Deus com um fervor renovado. Esse clamor não é apenas por liberdade, é um retorno à fé. E é esse pedido sincero que prepara o terreno para o próximo passo na história, a resposta divina que se revela através da figura de Débora. Após anos de opressão e desespero, o povo de Israel finalmente se volta ao Senhor, clamando por socorro com corações carregados de arrependimento e dor. Esse clamor coletivo é um ato de fé e vulnerabilidade, uma súplica para que Deus interceda e traga libertação. É como o grito de alguém que, após tentar todas as alternativas, entende que apenas uma força superior pode reverter o quadro. Esse momento de entrega sincera toca profundamente, pois mostra a força de um povo unido em busca de misericórdia e esperança. Esse retorno a Deus é carregado de significado, pois cada israelita revive o sentimento de pertencimento à sua fé e suas raízes. Eles se lembram das histórias de libertação de seus antepassados, das intervenções divinas que os salvaram em outras épocas. Esses relatos são como combustível para o espírito, lembrando-lhes que, apesar de todas as adversidades, ainda há um Deus que ouve e responde ao clamor sincero. É uma lição que vale para todos nós. Quando parece não haver saída, a fé pode ser um ponto de virada. O mais impressionante é como Deus responde ao clamor de Israel, mostrando sua infinita misericórdia e vontade de perdoar.
Mesmo após anos de afastamento e idolatria, ele não vira as costas para o povo que escolheu. Esse ato nos ensina algo profundo sobre a compaixão e a capacidade de perdoar. Israel, que se desviou, agora encontra em Deus um caminho de volta. É quase como o reencontro entre pai e filho, onde o amor prevalece sobre as falhas passadas. E então, para liderar essa missão de libertação, Deus escolhe alguém inesperado, Débora, uma mulher de coragem e fé para guiar o povo. Essa escolha surpreende, pois mostra que o Senhor usa quem Ele quer para cumprir seus propósitos, sem se limitar às convenções humanas. É um lembrete poderoso de que o potencial para grandes feitos não tem gênero, idade ou qualquer outra barreira. Todos nós, como Débora, temos dentro de nós um chamado único, esperando para ser ouvido. Com Débora à frente, o povo começa a vislumbrar um novo tempo, uma oportunidade de renascimento. Esse chamado divino é a resposta tão esperada, e com isso se reacende a esperança de que a opressão de Javim e Sísara finalmente será superada. A história toma um novo rumo, pois agora os israelitas têm uma guia escolhida por Deus. A partir daqui, a jornada se dirige ao próximo passo, onde Débora começa a exercer sua liderança com justiça e firmeza. Débora era mais que uma profetisa. Ela era uma juiz cuja justiça transcendia as leis humanas, pois vinha diretamente da orientação divina. Sob a sombra da palmeira de Débora, onde o povo de Israel a procurava, Débora ouvia, aconselhava e resolvia disputas com uma imparcialidade que só a fé pode proporcionar. Imagine a cena: homens e mulheres, vindos de todas as partes, buscando um lugar onde suas queixas seriam ouvidas com respeito e sabedoria. Ela era para eles uma fonte de paz e justiça, um ponto de estabilidade em meio à crise. É inspirador pensar que, numa época de tantos conflitos e divisões, a atuação de Débora como juiz também era um chamado à união e à paz. Em um tempo onde a liderança feminina era raridade, ela se destacava e mostrava que qualquer pessoa, se guiada pela integridade e fé, poderia ser o pilar de uma comunidade. Para quem busca aprender algo aplicável, há lições valiosas aqui. Ser justo não é apenas aplicar uma regra, mas entender as necessidades e dores de cada um, ajudando a criar um ambiente de respeito mútuo. Débora julgava os conflitos com sabedoria, mas também aconselhava o povo a buscar uma vida de retidão e a manter-se fiel aos mandamentos de Deus. Ela não era apenas uma julgadora de questões terrenas, mas também uma guia espiritual, encorajando os israelitas a voltarem ao caminho do Senhor. Esse tipo de liderança nos ensina que a verdadeira autoridade vem de quem cuida e inspira, e não apenas de quem impõe decisões. Em momentos de desânimo, esse conselho espiritual também pode ser o impulso que precisamos para nos reerguer. O papel de Débora como juiz fez com que ela ganhasse a confiança e o respeito do povo. Sua imparcialidade a tornava uma líder confiável e essencial para aquele momento em que Israel enfrentava a opressão de Javim e Sísara. Ela era o tipo de líder que não impunha sua presença, mas que inspirava aqueles ao seu redor com a serenidade e a firmeza de quem sabe que está cumprindo um propósito maior. E a confiança que o povo depositava nela fortalecia a união necessária para os desafios que viriam. E foi sob essa mesma palmeira, onde atuava como juiz, que Débora recebe a revelação do próximo passo, um chamado à batalha. Ela, que sempre foi uma guia pacífica e justa, agora será também a voz de Deus para liderar o povo rumo à libertação. Assim, a narrativa se encaminha para um momento crucial, onde a paz e a guerra se cruzam em uma missão divina e inspiradora. Débora recebe uma mensagem divina para Baraque, um comandante valente da tribo de Neftali, instruindo-o a reunir um exército de 10.000 homens das tribos de Neftali e Zabulon e levá-los ao Monte Tabor. Imagine a cena.
uma líder espiritual chamando um guerreiro à ação. E Baraque, ao ouvir suas palavras, sente a força de uma promessa divina. Ele sabe que o comando de Débora vem de Deus e, por isso, não hesita em obedecer. Esse momento é um marco, pois agora o povo de Israel não apenas aguarda a justiça de Débora, mas se prepara para lutar por sua liberdade. Baraque, no entanto, tem uma condição. Ele só marchará se Débora for com ele. Para ele, a presença dela significa ter a bênção e a segurança de que Deus estará ao seu lado. Essa decisão revela o quanto Débora era respeitada, não apenas como juiz, mas como a voz divina que inspirava confiança e coragem. Esse exemplo nos faz pensar sobre quem temos ao nosso lado em momentos de luta. Às vezes, é essencial ter alguém que simbolize fé e determinação para nos fortalecer. Débora aceita o pedido de Baraque, mas com uma advertência: a glória da vitória não será dele, mas de uma mulher. Aqui, vemos a humildade e a visão de Débora, que reconhece o papel de cada um no grande plano divino, sem egoísmo. Ao seguir em frente, ela mostra ao povo que o objetivo maior é a libertação de Israel, e não a busca por reconhecimento pessoal. É uma lição de liderança despretensiosa que nos ensina a focar no bem maior, sem nos perder em vaidades. Débora julgava os conflitos com sabedoria, mas também aconselhava o povo a buscar uma vida de retidão e a manter-se fiel aos mandamentos de Deus. Ela não era apenas uma julgadora de questões terrenas, mas também uma guia espiritual, encorajando os israelitas a voltarem ao caminho do Senhor. Esse tipo de liderança nos ensina que a verdadeira autoridade vem de quem cuida e inspira, e não apenas de quem impõe decisões. Em momentos de desânimo, esse conselho espiritual também pode ser o impulso que precisamos para nos reerguer. O papel de Débora como juiz fez com que ela ganhasse a confiança e o respeito do povo. Sua imparcialidade a tornava uma líder confiável e essencial para aquele momento em que Israel enfrentava a opressão de Javim e Sísara. Ela era o tipo de líder que não impunha sua presença, mas que inspirava aqueles ao seu redor com a serenidade e a firmeza de quem sabe que está cumprindo um propósito maior. E a confiança que o povo depositava nela fortalecia a união necessária para os desafios que viriam. E foi sob essa mesma palmeira, onde atuava como juiz, que Débora recebe a revelação do próximo passo, um chamado à batalha. Ela, que sempre foi uma guia pacífica e justa, agora será também a voz de Deus para liderar o povo rumo à libertação. Assim, a narrativa se encaminha para um momento crucial, onde a paz e a guerra se cruzam em uma missão divina e inspiradora. Débora recebe uma mensagem divina para Baraque, um comandante valente da tribo de Neftali, instruindo-o a reunir um exército de 10.000 homens das tribos de Neftali e Zabulon e levá-los ao Monte Tabor. Imagine a cena, uma líder espiritual chamando um guerreiro à ação. E Baraque, ao ouvir suas palavras, sente a força de uma promessa divina. Ele sabe que o comando de Débora vem de Deus e, por isso, não hesita em obedecer. Esse momento é um marco, pois agora o povo de Israel não apenas aguarda a justiça de Débora, mas se prepara para lutar por sua liberdade. Baraque, no entanto, tem uma condição. Ele só marchará se Débora for com ele. Para ele, a presença dela significa ter a bênção e a segurança de que Deus estará ao seu lado. Essa decisão revela o quanto Débora era respeitada, não apenas como juiz, mas como a voz divina que inspirava confiança e coragem. Esse exemplo nos faz pensar sobre quem temos ao nosso lado em momentos de luta. Às vezes, é essencial ter alguém que simbolize fé e determinação para nos fortalecer. Débora aceita o pedido de Baraque, mas com uma advertência: a glória da vitória não será dele, mas de uma mulher.
Aqui, vemos a humildade e a visão de Débora, que reconhece o papel de cada um no grande plano divino, sem egoísmo. Ao seguir em frente, ela mostra ao povo que o objetivo maior é a libertação de Israel, e não a busca por reconhecimento pessoal. É uma lição de liderança despretensiosa que nos ensina a focar no bem maior, sem nos perder em vaidades. Baraque, liderando o ataque, vê que as palavras de Débora se cumprem diante de seus olhos e que a intervenção divina transforma uma situação aparentemente perdida em uma vitória grandiosa. A vitória é um testemunho vivo do poder da fé e do cumprimento das promessas de Deus. Esse momento deixa claro que a força do exército de Israel não vem de suas armas, mas da fidelidade com que seguem a orientação divina. Um ensinamento valioso sobre a importância de confiar além das circunstâncias. E assim, a batalha é vencida, mas a missão ainda não termina. Sísara, percebendo a derrota iminente, abandona seu carro e foge a pé em busca de um lugar onde possa se esconder. É o prelúdio de um desfecho ainda mais impactante, pois enquanto Israel celebra a vitória, o destino do comandante cananeu tomará um rumo inesperado nas mãos de uma aliada improvável. E é assim que a história nos conduz ao próximo ato heróico de Jael, que também terá seu papel na libertação de Israel. Após a derrota de seu exército, Sísara foge desesperado e encontra refúgio na tenda de Jael, esposa de Heber, um aliado do rei Javim. Jael, com hospitalidade astuta, o convida a entrar, oferece-lhe abrigo e até uma bebida de leite para acalmá-lo, fazendo com que ele se sinta seguro. Essa cena é carregada de tensão, pois enquanto Sísara acredita ter encontrado proteção, o destino prepara para ele uma surpresa inesperada. Jael sabe o que está em jogo e decide agir em favor do povo de Israel. Enquanto Sísara dorme profundamente, exausto pela batalha e confiante no abrigo que Jael lhe ofereceu, ela toma uma estaca da tenda e, com decisão e coragem, atravessa a estaca em suas têmporas, matando-o instantaneamente. Esse ato cumpre a profecia de Débora, de que a glória final da vitória não seria de Baraque, mas sim de uma mulher. Jael se torna, assim, uma figura de coragem e determinação, mostrando que, em momentos de crise, até mesmo os menos esperados podem ter um papel decisivo. Jael, em seu ato corajoso, representa o poder de ação que cada um de nós possui, mesmo quando as circunstâncias parecem desvantajosas. Ela não era uma guerreira, mas soube usar o que estava ao seu alcance para fazer a diferença. É uma lição para qualquer um que se sinta impotente diante das adversidades. Às vezes, coragem é simplesmente agir com o que se tem, no momento que se precisa. Essa vitória sobre Sísara marca o fim do domínio de Javim e libera Israel de anos de opressão. A notícia da morte de Sísara se espalha rapidamente e Baraque, ao chegar à tenda de Jael, vê o comandante caído, derrotado não pela espada, mas pela coragem silenciosa de uma aliada inesperada. Esse desfecho sublinha uma mensagem poderosa. A força nem sempre reside no poder físico ou militar, mas na coragem e na determinação de fazer o que é certo. Jael se torna uma heroína para Israel, lembrada como a mulher que, com um simples ato, trouxe a vitória que todos almejavam. E enquanto Israel celebra o fim de sua opressão, Débora e Baraque elevam um cântico de alabanza a Deus, um cântico que ecoa a glória da vitória divina e a coragem daqueles que ousaram acreditar. Esse cântico não só celebra a vitória, mas também exalta cada ato de fé e bravura que juntos escreveram um novo capítulo na história de Israel. E assim, somos levados a ouvir as palavras deste cântico que eternizam a lembrança de uma batalha conquistada pela fé. Após a vitória, Débora e Baraque elevam um cântico de alabanza ao Senhor, celebrando a libertação de Israel e reconhecendo que a mão divina guiou cada passo da batalha. Esse cântico, registrado em Juízes capítulo 5,
é mais que uma canção de triunfo. É uma lembrança viva de que a fé e a obediência a Deus podem superar até as forças mais poderosas. Débora canta sobre como desde os céus pelearam las estrelas e o torrente de Sison los barrió, exaltando a intervenção divina que garantiu a vitória do povo. O cântico também exalta a coragem de Jael, bendita entre las mulheres, que teve a audácia de enfrentar Sísara e cumprir a profecia. Aqui vemos o reconhecimento de que cada indivíduo, independentemente de sua posição, pode ser um instrumento de libertação. É uma canção de gratidão a cada um que lutou e se arriscou, mas principalmente ao Senhor, que guiou o povo de Israel à vitória. Esse cântico se torna um símbolo de união, fé e gratidão que ressoaria por gerações como um exemplo de louvor. Além de uma celebração, o cântico de Débora é também uma reflexão sobre a justiça divina. Ela menciona a mãe de Sísara, que esperava o retorno de seu filho, sem saber que ele já havia caído. Essa imagem traz à tona o preço humano da guerra e o papel do julgamento divino. É uma lembrança de que, quando Deus luta pelo seu povo, até as maiores potências militares são abaladas. Esse ponto leva os ouvintes a refletirem sobre o poder de Deus em confrontar a injustiça e liberar os oprimidos. No cântico, Débora também menciona o sacrifício de líderes e guerreiros de Israel, que se ofereceram voluntariamente para a batalha. Porque el pueblo se ofreció voluntariamente, bendecida a Jeová. Canta ela, destacando a importância da coragem e da disposição de cada um. Esse verso enaltece a união e o comprometimento de todos os envolvidos, criando uma conexão entre a obediência do povo e a promessa divina cumprida. Para Débora, essa vitória é um presente que vem da disposição de lutar e seguir o caminho do Senhor. E assim, o cântico de Débora termina com uma poderosa declaração de fé e justiça. Así perezcan todos tus enemigos, ó Jeová, pero los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Jueces capítulo 5, versículo 31. Essas palavras ecoam a esperança de um futuro de paz e proteção para Israel, marcado pela fidelidade a Deus. É o desfecho de uma história de coragem, fé e intervenção divina que se tornaria uma fonte de inspiração para o povo de Israel e para todos que, com fé, enfrentam as batalhas de suas vidas. A história de Débora é um lembrete poderoso de que a verdadeira força vem de Deus e que Ele pode usar qualquer um para realizar grandes feitos. Débora mostrou que, mesmo em tempos de crise e opressão, a fé e a coragem de uma pessoa podem inspirar toda uma nação. Sua liderança não foi construída apenas com palavras, mas com ações, decisões justas e uma confiança inabalável nas promessas divinas. Assim, Israel encontrou a vitória, guiado por uma mulher de fé que não hesitou em se colocar à frente da batalha. A coragem de Débora e a determinação de Jael são exemplos de como Deus trabalha de maneiras inesperadas, utilizando aqueles que confiam nele para trazer a libertação. Elas nos mostram que, não importa quão grande seja o desafio, Deus é sempre maior e sua mão está sobre aqueles que o buscam com sinceridade. Essa história é, acima de tudo, um chamado para acreditarmos no poder da fé e do amor de Deus, que transforma, protege e liberta. Que tal agora parar por um instante, fechar os olhos e se permitir sentir essa mesma fé que guiou Débora? Convido você a ouvir uma oração poderosa que possa fortalecer seu coração, renovar suas esperanças e abrir caminhos de paz e vitória. Querido Deus, neste momento, eu me coloco diante de Ti, reconhecendo Tua grandeza e Tua bondade infinita. Assim como Débora confiou em Ti e foi usada para liderar e libertar o Teu povo, eu também entrego a minha vida em Tuas mãos, sabendo que És o meu guia, o meu protetor e a minha fortaleza. Senhor, fortalece meu coração para enfrentar os desafios que surgirem.
que a minha fé em Ti seja inabalável, que eu nunca desanime ou perca a esperança. Assim como fizeste o impossível por Israel, peço que me guies e me mostres que, em Ti, posso superar qualquer obstáculo. Renova em mim a coragem de agir, de lutar pelo bem e de levar luz a quem precisa, com amor, justiça e sabedoria. Pai amado, eu te peço que remova de minha vida tudo o que impede o Teu agir, tudo o que tenta roubar minha paz e minha confiança em Ti. Que a Tua presença seja tão forte em mim que eu possa sentir a Tua paz e o Teu poder em cada momento. Assim como Débora e Jael foram instrumentos da Tua justiça, usa-me também para fazer o bem e ser uma bênção para os que estão ao meu redor. Que a Tua vontade seja feita, Senhor. Que cada passo que eu dê seja guiado por Ti. Renova a minha fé, a minha esperança e a minha disposição de seguir o Teu caminho, com a certeza de que, com o Senhor ao meu lado, a vitória já está garantida. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você gostou desta história, inscreva-se no canal e faça seus comentários. E não se esqueça de acionar o sininho para continuar a receber mais histórias bíblicas como essa.